Olá, bom dia. Meu nome é Lorena Silva e hoje eu vou falar sobre as influências de outros países sobre a nossa cultura. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participam da formação da população brasileira. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Além dos portugueses, vieram os espanhóis, de 1580 a 1640. Durante a União Ibérica, no período o qual Portugal ficou sob domínio da Espanha, a ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1650, vieram flamengos e holandeses, que ficaram no país mesmo depois da retomada da área pelos portugueses. Na colônia, aportaram ainda os franceses, ingleses e italianos. Foi dos portugueses que recebemos a herança cultural fundamental, onde a história da imigração portuguesa no Brasil confunde-se com a nossa própria história. Isso decorreu do processo de miscigenação com os índios e negros africanos, em 1500 a 1808. Durante 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. A formação da cultura brasileira resultou a integração de elementos das culturas indígenas, do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes. Cultura indígena. Foram muitas as contribuições dos índios brasileiros para a nossa formação cultural e social. Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo, mestiço de branco e de índio. Os índios contribuíram com o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como Pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga, Itamaracá e entre outros. O folclore. Permaneceram as lendas como Curupira, o Saci-Pererê, o Boitatá, a Iara e dentre outros. Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura brasileira. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa falada em todo o país, e a religião marcada por festas e procissões. Cultura africana. O negro africano foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava. Conforme as culturas representavam ritos religiosos, dialetos, usos e costumes, características físicas, etc., formavam 3 grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas: os sudaneses, os bantus e os males. Salvador, no nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros e onde sobrevivem vários elementos culturais. São exemplos o traje da baiana, como turbante, saias rendadas, braceletes, colares e a capoeira. E também os instrumentos de músicas, como tambor, atabaque, cuia, berimbau e afoxé. Esse trabalho foi um resumo sobre as influências do povo, sobre a nossa cultura e sobre a grande diversidade que temos no Brasil.